Bom, essa aula de hoje é os evangelhos e a fé. A gente vai olhar agora, assim, a gente já deixou para trás a primeira aula, aquela dúvida sobre o Jesus histórico, o Cristo da fé. Então a gente já sabe, o Cristo que a gente acredita é esse Cristo que iluminou a história, mas nós o conhecemos mediante a fé. Então, todo o nosso esforço de entrar no coração do Evangelho, de conhecer os traços dos ensinamentos de Jesus, a gente sabe que é sempre mediado pela fé. A fé dos autores sagrados, a fé dos apóstolos, a fé da igreja que de geração em geração proclama que Deus continua fazendo maravilhas no nosso tempo, em cada momento da história. Mas a gente vai olhar aquele processo da redação dos evangelhos. Então, quando hoje a gente abrir a nossa Bíblia para ler um trecho do evangelho, eu encontro esse texto que está pronto para mim, mas que ele foi também, durante um certo período, até essa forma final que nós a conhecemos, ele foi também sendo amadurecido dentro de uma comunidade, ele foi um processo bastante longo até que chegasse à forma como a gente tem. Além disso, considerando, no nosso caso, que a gente não lê o evangelho no original, a gente não lê o evangelho em grego, a gente não lê a Sagrada Escritura em hebraico ou em aramaico, a gente já lê com uma tradução. Então, conhecer essas coisas é importante também para o nosso entendimento, para a nossa formação. Quando a gente fala dos evangelhos, então, se eu perguntar para vocês quais são os evangelhos, opa, a gente faz a gente tem um pacotão aí. A gente olha na Bíblia, a gente encontra Mateus, Marcos, Lucas e João. Está tudo lá. Numa ordem que a gente sabe que não corresponde à ordem histórica, mas parece, a minha impressão, que está em ordem alfabética decrescente. Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando a gente olha esses evangelhos e tenta construir uma identificação dos processos que envolveram a redação e toda a organização desses evangelhos, a gente pode fazer uma distinção. Então, eu posso dizer que alguns desses evangelhos, eles são muito semelhantes, eles têm uma estrutura muito parecida. Esses evangelhos, eu falo, olha, olhando de longe, uma olhada só de longe, eles são muito parecidos. Marcos, Mateus e Lucas. O evangelho de São João, ele não é tão parecido com esses três anteriores. Então, quando a gente estuda os evangelhos, é muito comum que você veja os evangelhos sinóticos separados do evangelho de João. Então, por exemplo, no segundo semestre que a gente está, no primeiro. Bom, não está no primeiro, a gente já está no segundo, né? Mas tem um curso que vai ter daqui a pouco, que vai ser a leitura do Novo Testamento. Então, a gente vai ter aula separada para os evangelhos sinóticos e aula específica para o evangelho de João, as cartas de João e o Apocalipse. A palavra sinótico, a gente já está acostumado com ela. Quando você vai, ninguém mais faz isso, né? Alugar um DVD, tinha lá a sinopse do filme que a gente lia no fundo da fita, né? Atrás da fita. Hoje na Netflix, por exemplo, você tem lá informações, né? Mas antigamente a gente estava mais acostumado com essa palavra. O que é sinopse? É aquela olhadela em conjunto. Então, se eu der uma olhada geral no Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas, eu vou ver que esses três evangelhos, numa olhada só, isso que tem a ver a palavra sinótico, tem uma estrutura comum. Por exemplo, né, todos eles vão falar do início da vida pública de Jesus, todos eles vão desenvolver o ministério de Jesus, esse processo de Jesus andar anunciando o evangelho, e todos eles vão concluir com a paixão e a ressurreição.
Ainda posso acrescentar, não Marcos, mas Mateus e Lucas, eles relatam alguns episódios da infância de Jesus. Então, qual que é a característica dos evangelhos sinóticos? São aqueles evangelhos que, com uma olhada só, eu identifico uma estrutura comum. No caso, esse relato da vida pública de Jesus, do seu ministério e da sua paixão e ressurreição. Aí talvez vocês perguntem, mas essas coisas, elas não estão no Evangelho de João? Sim, lógico que elas estão no Evangelho de João. Mas não dentro dessa mesma forma como nós estamos acostumados a ver em Marcos, Mateus ou Lucas, tá bom? Então, se acontecer de você prestar vestibular, fazer o Enem, ou então participar do Show do Milhão, e pedir para você identificar os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Quando a gente olha, independente praticamente dos evangelhos, sejam eles sinóticos ou não, se você quisesse assim perguntar, qual que é o assunto principal da vida de Jesus Cristo? Então, um ponto que dá estrutura para tudo aquilo que Jesus faz e realiza. É o tema do reino de Deus. Então, tudo que Jesus faz, então o seu ministério, tudo que Jesus ensina, e muitas vezes por meio das parábolas, e todos os milagres, as curas que Jesus realiza, tudo isso gira em torno do reino de Deus. A palavra grega que a gente tem, né, que é o que aparece nos evangelhos, a palavra basileia, da onde a gente tem as palavras, por exemplo, basílica, né? Basílica quer dizer o lugar onde o rei fica, né? E por isso a gente atribui as basílicas de São Pedro, Basílica de Nossa Senhora, como lugar do rei, né? Nosso Senhor mora naquelas basílicas. Essa palavra basileia, ou como nós traduzimos, reino, ela significa uma atividade. Fiquem atentos nisso, porque na nossa cabeça, reino muitas vezes evoca uma ideia de geografia, de limite territorial. Enquanto que na cabeça do povo de Jesus, e aí a palavra seria em hebraico, Malkut, e depois traduzida para o grego Basileia, essa palavra ela evoca não o território, mas o domínio do rei, a atividade do rei, o exercício do poder do rei. Então, quando a gente fala de reino de Deus, a gente fala de uma experiência de Deus reinar na nossa vida. A gente fala de uma condição na qual Deus precede, tem o primeiro lugar em tudo o que acontece. Tá certo? Nisso a gente vai olhar, então, esses 3 pontos: o ministério, as parábolas e os milagres. Então, essas 3 coisas, elas são como que o desdobrar por meio do qual Jesus comunica o reino de Deus entre nós. Quando a gente pensa no ministério de Jesus, a gente vai ter uma aula, por exemplo, praticamente sobre o Sermão da Montanha, o ensinamento de Jesus, a identidade do povo de Deus. Mas quando a gente pensa, no caso aqui, o ministério de Jesus, então, todo esse processo, quando Jesus começa a sua pregação pública, até o momento em que ele vai ser condenado à morte, tudo isso é um processo de mostrar que o reino de Deus se aproximou entre nós. Então, os sinóticos, por exemplo, eles mostram essa sequência. O batismo de Jesus, então Jesus que não precisava de nenhuma forma de reconciliação com o Pai, porque não tinha nenhum pecado.
mas ele se faz batizar por João Batista. Vocês devem se lembrar que no Evangelho de Mateus, por exemplo, tem aquela resistência de João Batista. Olha, sou eu que preciso do seu batismo e você vem a mim? E Jesus diz, bom, deixa como está, né? Vamos cumprir toda a palavra de Deus. Então, é a partir do batismo que começa o início da pregação de Jesus, o início do ministério de Jesus. Antes disso, são os elementos da vida oculta de Jesus. A partir do batismo, a gente tem o início do seu ministério, da sua pregação. Imediatamente depois do batismo, nos sinóticos a gente tem o relato das tentações, e fiquem atentos agora para aprender a comparar. Como é que Mateus fala da tentação? Como é que Marcos fala da tentação? Como é que Lucas fala da tentação? Ou, por exemplo, as tentações aparecem no Evangelho de João, também pode ser interessante você olhar as tentações diluídas no Evangelho de São João. Há muitos momentos em que querem colocar Jesus à prova. Isso é uma tentação. Mas ele não coloca do mesmo jeito que os sinóticos colocaram. E depois o início da pregação. Uma coisa parecida a gente também tem no Evangelho de São João, que não relata exatamente o batismo, mas relata que o Espírito Santo repousou sobre Jesus. E que a gente tem nos sinóticos uma visão clara em relação a isso do batismo, né? Quando João apresenta Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, o centro dessa proclamação do reino, a gente vai perceber uma coisa fantástica. Então, Jesus diz 4 coisas importantes em relação ao reino. Primeiro, já não há tempo mais de espera. O tempo se cumpriu. Nós já chegamos no momento. O momento é agora. Depois que o reino já se aproximou. Quer dizer, Deus já está entre nós. Deus já está agindo entre nós. Então, se o tempo da espera acabou e Deus já está entre nós, por que a gente vai perder tempo com aquilo que não é tão importante quanto o reino? Então, o convertei-vos ou arrependei-vos, ele é uma consequência da experiência da proximidade do reino. E a consequência disso é viver uma vida em conformidade com o reino. Isso é a fé no Evangelho, crer no Evangelho. Gravem isso com vocês, porque vai ser uma coisa assim muito importante. A vida cristã, ela não fica fazendo a gente olhar para o depois, como se o agora estivesse vazio. Então, no agora, Deus já está reinando. Essa atividade de Deus em nós, ela está muito mais próxima do que a gente costuma reconhecer. A nossa conversão, ela não é para depois a gente se encontrar com Deus, mas ela é resposta ao Deus que já veio ao nosso encontro. E a fé, ela não é uma espécie de adesão a um pacote de ideias, mas é consequência de uma experiência. Por que eu digo para a gente gravar isso? Porque quando a gente for pensar em tantas outras coisas que têm a ver com a evangelização, se a gente esquecer disso, a gente vai falar bobagem. Então, ninguém deve cobrar do outro conversão se o outro ainda não tomou consciência da graça que já recebe pela proximidade de Deus. E ninguém consegue exatamente experimentar a fé se não for como uma fé vivida na comunhão com Cristo Senhor. Então, essas duas coisas aí, elas estão em equilíbrio. Experimentar o reino de Deus e cada vez mais se converter. Não sei se eu coloquei aqui, não coloquei, mas gosto de mencionar isso. Quando vocês analisarem o chamado à conversão que João Batista fazia e o chamado à conversão que Jesus fazia, a tonalidade é muito diferente. João Batista dizia, se convertam, porque já já Deus vai se manifestar. Então, e para ele a conversão, ela era um pouco ameaçadora. Ou você se converte,
porque o machado já está encostado na árvore, já já vai cortar, e o que for seco vai ser jogado fora. Enquanto que o convite à conversão que Jesus faz, ele não é um tom ameaçador, é um tom festivo. Deus já está entre nós, agora se abra para essa experiência. Eu gosto de usar a comparação. Imagina que você tem uma grande festa para ir. A festa com a melhor comida, com a melhor bebida, com a melhor companhia das pessoas e tudo mais. Então, sabendo dessa festa, que você já está convidado e já vai poder participar dela, você reorganiza um monte de coisa em você. Mas porque primeiro você sabe que vai a essa festa. Você toma banho, você se arruma, você se prepara, você reserva tempo, né? Isso é a experiência de Jesus. A festa está pronta, vem cá. O jeito de João Batista seria um pouquinho diferente. Se arruma, se prepara, fica cheiroso, fica aí no portão. Já já vem alguém te chamar para a festa. É uma outra mentalidade. Sobre as parábolas de Jesus, a gente vai retomar algumas coisas ao longo desse curso, por exemplo, porque a gente vai falar da conversão e da misericórdia, do pecado. Quando a gente falar, por exemplo, da identidade da vida cristã, a gente vai retomar coisas que têm a ver com a vigilância. Então, há alguns assuntos que eles vão se conversar bastante aí no decorrer das coisas. Mas se a gente pudesse, assim, peneirar as parábolas e olhar como é que elas estão organizadas nos evangelhos, a gente ficaria impressionado com a quantidade de coisa que a gente iria aprender. Então, eu tenho um grupo de parábolas que me ajudam a entender como é o reino de Deus. Então, são aquelas parábolas que a gente fala, o reino de Deus é semelhante, é como quando... E aí vocês vão ter oportunidade de olhar outras parábolas e lembrar. Então, são parábolas que ajudam a gente a entender o quê? Como é que o reino de Deus está entre nós. Como é que Deus age entre nós. Depois eu posso encontrar algumas parábolas que falam da conversão. A gente tem a parábola do tesouro no campo, junto dela também tem da pérola perdida, né? Que o mercador que negociava pérola e encontra uma pérola de grande valor. Essas duas parábolas, elas mostram de uma maneira muito clara o que Jesus pensa sobre conversão. Eu encontro um tesouro maior, por isso eu vendo tudo para alcançar aquele tesouro. Eu encontro a pérola de maior valor, pela qual eu quero abandonar tudo para comprar aquela pérola. Então, a imagem da conversão aqui é uma imagem muito positiva. Eu não me converto porque eu tenho medo de Deus, porque Deus não quer inspirar em mim medo. O tempo já se cumpriu e ele já está perto de mim. Aqui é porque eu encontrei uma coisa que vale a pena. Por isso, a mudança de vida, a mudança de pensamento. Depois a gente tem as parábolas da misericórdia, e aí vocês percebem que são várias. Então, cada uma delas aí a gente poderia passar horas falando. Lucas 15, você tem um capítulo inteiro. Então, o homem que perdeu, tinha 100 ovelhas, perde uma, vai atrás. A mulher que tinha 10 moedas, perde uma, vai atrás. O pai que tem 2 filhos e é acolhedor com os 2 filhos. Um que foi embora e agiu como se não tivesse pai, e o outro que vivia com o pai e agia como se fosse escravo do pai. Então, aí as parábolas de misericórdia. A parábola dos 2 devedores, um que devia mais, outro que não devia, né? A gente tem também essa agora eu estou confundindo, estou com medo de estar confundindo as parábolas. Sim, esse é aquele, um devia mais, outro devia menos, e quando os 2 foram perdoados, aquele que devia muito mais ficou muito mais grato ao seu senhor. Depois, Lucas 18, que a gente tem a parábola do fariseu e do publicano. Então, um vai rezar e diz: Senhor, eu sou bom. Olha do lado, tem um publicano e diz: ainda bem que nem sou como esse que está do meu lado. O publicano, por sua vez, diz: Senhor, tem de piedade de mim, porque sou pecador. Então, qual dos 2 se abriu mais
a justificativa, a justificação e a misericórdia. Depois, a parábola dos operários da última hora. Essa parábola ela tem um teor muito forte, porque começa a trabalhar de manhã por um valor, a diária de um valor, e no final aqueles que trabalharam uma hora só ganharam o mesmo valor. Óbvio que o evangelho não está falando sobre a justiça da remuneração das horas trabalhadas. Quando a gente lê uma parábola, a gente vai entender que a parábola ela brinca um pouco entre o que a gente conhece e o que a gente desconhece. A parábola encanta a gente porque começa falando de coisa que a gente entende, mas assusta a gente porque indica coisas que a gente não entende. Então, no final da nossa vida, ou a gente se salva ou a gente se perde. Então, feliz quem desde o começo está trabalhando em comunhão com Deus, está vivendo em comunhão com Deus. Mas se alguém na última hora da sua existência também busca se converter, vai ter algo menos do que Deus para essa pessoa? E se ela no final se encontra com Deus, tem algo mais do que Deus? Então, essa parábola ela provoca a nossa reflexão em relação a isso. E depois a parábola dos dois filhos, né? O pai pede para um vai, o filho diz que vai e não foi, o outro que disse que não ia, mas acabou indo. Então, quem foi que realmente cumpriu a vontade do pai? Depois a gente tem uma sequência de parábola de vigilância. Essas parábolas da vigilância, elas mereceriam da nossa parte um pouco mais de atenção. A vida cristã é muito mais sustentada pela vigilância do que pela obediência. O Evangelho de Marcos, na verdade, atribui a palavra obediência aos seres inanimados, ou, por exemplo, aos demônios. Esses eram obedientes. O cristão, ele é vigilante. Cuidado com aquele pensamento de dizer, eu fiz o que me mandaram fazer. Né? Isso às vezes pode ser bom, mas às vezes pode ser muito perigoso também. O cristão não se esconde atrás da autoridade do outro. O cristão responde da melhor maneira aos desafios que encontra. E a gente tem a parábola dos talentos ou das minas. Vejam que, conforme a Mateus ou Lucas, você vai encontrar palavras diferentes, mas no fundo com aquilo que eu recebi, o que foi que eu produzi? Então, nunca a vida cristã se concentra no que a gente não teve, no que a gente não recebeu, no que a gente não viu, aquilo que não estava ao nosso alcance, mas o que a gente fez com aquilo que a gente tinha. Então, nunca ficar sofrendo na ilusão daquelas condições perfeitas que só existem, talvez, no nosso imaginário. Com aquilo que eu sou, com aquilo que está ao meu alcance, qual é o melhor que eu faço? Depois, as virgens prudentes. É aquela parábola. Havia um grupo, 10 moças, iam esperar o noivo para chegar, e algumas preparam, além da lâmpada, né, o que era acesa com óleo, preparam um pouco de óleo a mais, pensando, vai que esse homem demore, né? E as outras 5 simplesmente levaram a sua lâmpada acesa. No meio da noite, vai atrasando, cochilam, e quando avisam que o noivo está chegando, aquele alvoroço, mas, como tinha avançado muito tempo, a lâmpada de algumas começa a apagar, e vão lá e pedir para as outras que tinham óleo. Dá um pouco do óleo de vocês para a gente preencher a nossa aqui e ficar de lâmpada acesa. E as outras que levaram falam, não dá. Vão vocês atrás aí no centro da cidade comprar e alcança depois. Tem gente que escuta essa parábola, nossa, né, nem para dividir um pouquinho do óleo com as outras? Não. A parábola não está falando do problema da solidariedade, de você socorrer quem não tem, nada disso. A parábola chama atenção para a vigilância. Há coisas que só você pode preparar para você. Então, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, certos problemas vão nos alcançar. Eu estou me preparando para essas situações adversas? Porque há situações em que, mesmo o outro querendo, ele não pode me dar.
Mesmo o outro tendo fé, ele não pode me fazer ter a fé dele. Mesmo o outro tendo esperança, ele não vai conseguir dividir comigo, a esperança que ele tem. Então, as parábolas da vigilância, ela chama a atenção sobre a nossa responsabilidade. E depois vocês têm parábolas mais semelhantes, a do porteiro e a do servo, que é você tem responsabilidades a cumprir e as faça da melhor maneira. Ai de você se achar que a demora significa que você não vai ser cobrado. Então, essas parábolas da vigilância, se em algum momento vocês quiserem, quando vão, por exemplo, preparar os jovens para a crisma, os casais que vão se casar, preparar alguma espiritualidade matrimonial, por exemplo, usem mais essas parábolas da vigilância, porque elas dão para a gente assim, uma abertura de pensamento muito interessante sobre as nossas responsabilidades. E, finalmente, a parábola de juízo. O que são aquelas parábolas de juízo? São parábolas que ajudam a gente a enxergar além daquilo que a gente consegue ver. Então, você pergunta assim, por que tem gente, por exemplo, que não consegue crer em Deus? Por que tem gente que não consegue desenvolver a sua fé? Então, a parábola das crianças que jogam é aquela. Tem gente que não sabe entrar no jogo. Está sempre criando dificuldade. Então, as crianças combinaram. A gente vai tocar uma música alegre, você finge que vai sambar. A gente vai tocar uma música triste, como se fosse num velório, você finge que está chorando. Aí os coleguinhas tocam lá música alegre, os outros não estão nem aí. Tocam música triste, ninguém finge que está chorando. A gente não combinou que ia ser assim? E nessa parábola Jesus diz, olha, veio João Batista, que era exigente. Vocês falaram que ele era exigente demais, não dava para acompanhar. Agora vem o filho do homem que come e bebe, aí vocês dizem também que não vão, porque ele é amigo das prostitutas. Então, são aquelas pessoas sempre colocando resistências às coisas. São parábolas de juízo porque ajudam a gente a avaliar as coisas. Depois, a figueira estéril. Diz a leitura que a figueira estava cheia de folhas, Jesus achou que tinha figo, foi lá e não tinha. Aí você fala, mas se não era tempo de figo, por que então Jesus foi lá atrás? Porque ela estava cheia de folhas. Então, pensa como é perigoso também você demonstrar o que você não é. Você demonstrar fé quando não tem fé. Demonstrar caridade quando não é movido pela caridade. O Senhor vai esperar os frutos. Depois o servo sem piedade, aquela outra que eu fiquei um pouco preocupado no começo de estar confundindo, mas o fulano lá, ele tinha uma dívida, não conseguia pagar. E aí ele implorou, o patrão dele perdoou. Logo depois ele encontra um colega, e o colega devia para ele também. Pede perdão, mas ele não perdoa. Então, como é que funciona isso? Eu, para Deus, peço algumas coisas que não ajo com os mesmos critérios para os outros. Quando eu me coloco diante de Deus para apresentar os meus pecados, eu sei explicar que eu não consigo ser tudo o que eu gostaria de ser, mas acho que o outro é totalmente capaz de fazer o que ele disse que vai fazer. Como é que eu preciso de misericórdia e o outro não? Como é que eu posso alimentar esse pensamento na minha cabeça? Depois, a parábola da grande ceia, né? Que são aqueles, por exemplo, que foram convidados para a festa, mas na última hora preferiram não ir. Não tinha nada demais. Porém, o que a parábola diz? Diante de um convite, que estava tudo preparado para você e você rejeita por outras coisas, é semelhante àquelas pessoas que perdem a oportunidade de experimentar o reino porque simplesmente estão cuidando aí da sua rotina. A gente sempre tem o que fazer, a gente sempre tem problemas para resolver, mas será que a gente não pode dar um passo a mais para experimentar outras coisas que Deus preparou para nós? E depois a parábola dos vinhateiros homicidas, que é aquela que conta de gente que quer se apropriar das coisas de Deus. É, a terra foi entregue, eles tinham que cuidar, entregar os frutos no tempo certo, mas quiseram ficar com aquilo. E até quando aparece o filho do dono, matam o filho para dizer agora é tudo por nossa conta. Será que a gente também não tem esse risco, por exemplo,
de querer construir uma fé, uma espiritualidade que seja do nosso próprio jeito, do nosso próprio gosto. Depois vocês vão receber o PDF disso, né? Retomem essas parábolas. É muito interessante a gente reler essas parábolas, já percebendo que elas estão dentro de um conjunto de coisas, né? Saem aí do entendimento de Jesus, do seu coração, para nos iluminar. Depois, seguindo aqui, se vocês me perguntam o que são as parábolas, né? A parábola ela sempre tem essa característica. Ela mistura uma coisa que a gente sabe para mostrar uma coisa que a gente não sabe. Mas essa síntese aí, ela pode ajudar. Elas mostram um pouco como é que é o coração de Deus, por exemplo, quando a gente pensa nas parábolas de misericórdia sobre os pecadores. Ou, por exemplo, aquelas parábolas que não daria para falar de outra maneira, né? É uma mensagem que tem que ser acolhida. Por exemplo, a parábola de quando você encontra um tesouro perdido. Não é só uma coisa de entender, de tomar decisão. Tem coisa que a gente pode viver melhor, tem coisa que a gente pode experimentar um nível de vida diferente. Não é só entender, mas é tomar uma decisão também, abraçar o Senhor. As parábolas que falam para quem não quer ouvir. Então, por exemplo, Jesus vai contando algumas parábolas que vão afetar os seus inimigos, e eles vão escutando, escutando, escutando. Depois é que percebem que era para eles. Então, algumas parábolas também, elas preparam esse caminho para que a mensagem seja comunicada e que, quando entenderem, Jesus já está longe aí, já evitou problemas maiores. E aquelas parábolas também que insistem nisso, né? Não dá para a gente ficar só no bom entendimento. A gente tem que se colocar em jogo. A gente tem que tomar as decisões necessárias. Passando das parábolas, isso aqui é um gráfico, um quadro, que a gente tem as principais parábolas. Mateus é o texto com mais parábolas, e depois a gente compara as parábolas que aparecem em Lucas e Marcos, como é que elas se repetem, mas a gente tem algumas, por exemplo, que são totalmente apenas de Mateus. Como também, se você olhar em Lucas, você vai encontrar, por exemplo, as parábolas do filho pródigo, que você não vai encontrar em nenhuma outra. Você pode encontrar uma semelhança na parábola dos dois filhos. Aqui é um pouco mais de detalhe, mas não precisa também sofrer por isso. E aí, finalmente, a gente entra nos milagres de Jesus. Quando a gente estuda os milagres de Jesus, essas obras que Jesus realiza, então duas palavras aparecem bastante nos evangelhos. Semeion, que quer dizer sinais, e ergon, que é obra. Então, quando a gente fala a palavra milagre, a gente já tem aí um filtro de coisa que talvez possa ser assim um pouco mágica, né? E que não é bem isso a ideia. Então, a gente coloca aqui dois cuidados que a gente precisa ter. Cuidado com as pessoas que acham que milagre não existe. Essas pessoas também não conseguem reconhecer o encanto que a vida tem. O sorriso de uma criança, é aquele momento em que você tentou alguns remédios, nenhum remédio funcionava, mas aparece um remédio e ele faz um efeito. Essas coisas da vida que encantam, mesmo que você tenha boas explicações. Mas cuidado também com aqueles que buscam falsas maravilhas, aqueles que querem ver milagre em tudo, né? E também com aqueles que querem ver Jesus brincando com a natureza. Na verdade, os evangelhos demonstram que Jesus em nada brincava com a natureza. Por isso que quando a gente olha, por exemplo, a gente vai ver no final da aula, mas evangelho apócrifo, aí conta que Jesus montava um monte de passarinho com lama, soprava e o passarinho saía voando. Não corresponde ao Jesus que a gente conhece dos evangelhos canônicos. Tá? Então, não vamos olhar os milagres por esse caminho, de alguma coisa que seja maravilhoso, como se fosse uma brincadeira com a natureza. Vamos ver os milagres como sinais. Sinais do quê? Sinais do reino de Deus.
Tudo que Jesus fez era em vista de ajudar as pessoas a crescerem na fé, experimentarem essa proximidade do reino de Deus. Jesus não fez nenhum milagre para que a pessoa não morresse, mesmo que tenha ressuscitado a pessoa, mesmo que tenha dado saúde à pessoa, porque a morte não era alguma coisa para ser eliminada, mas para ser enfrentada com fé, né? Então, vamos gravar isso. Os milagres, eles sempre estão relacionados à experiência da salvação e do reino. Então, o que Jesus faz é mostrar que o reino está próximo. Deus está agindo entre nós. E os milagres, eles são justamente um sinal de que Jesus é o Messias esperado. São Marcos realça uma coisa que, assim, os milagres têm importância, mas não podem nem ser divulgados. Vocês reparam que Jesus sempre no Evangelho de Marcos fala, mas não contem a ninguém. O Marcos diz, mas ele proibiu que não contasse a ninguém. Mas quanto mais mandava, o povo espalhava mais ainda. Por quê? Porque você não deve procurar Jesus pelo milagre. Você deve buscar Jesus pela fé. Então, isso é um ponto. Tanto é que é o que distingue, né? Também os discípulos da multidão, isso a gente pode retomar na hora da partida. Então, o milagre é, antes de tudo, uma experiência da salvação como presença do reino de Deus. Esses três elementos aqui, eles estruturam essa ideia central do reino como basileia, do reino de Deus como o ponto de convergência de todo o ministério de Jesus, das parábolas de Jesus e dos milagres que ele realiza. Isso a gente já mencionou a semana passada. Aqui a gente estava olhando o acontecimento, aqui a gente olha o processo da redação. Então aqui era Jesus fazendo, realizando, ensinando. Aqui é o momento em que tudo isso vai sendo registrado. Então a gente tem a primeira etapa, o ministério público de Jesus. Depois, enquanto Jesus estava falando, eu não sei imaginar os discípulos fazendo anotação num caderno. Não, estavam aprendendo com ele. Tem o momento da pregação apostólica, né? Jesus, no Evangelho de domingo agora, enviou eles a pregar, eles voltaram, foi um treinamento. Depois eles vão começar a anunciar o Evangelho, por conta deles, depois de Pentecostes. Paulo vai escrever as cartas. Começam a morrer os apóstolos. Aí você começa a ter um processo mais intenso de redação de algumas coisas. Num primeiro momento, esse conjunto de palavras, que a gente chama de logia. E aí vocês podem imaginar, por exemplo, que muitas parábolas, talvez elas foram conservadas de maneira independente, depois elas foram sendo montadas no Evangelho, até você ter um primeiro esboço, que a gente chama essa fonte originária, fonte Kelly, fonte Q, até você ter depois o Evangelho de Marcos, ter o Evangelho de Mateus, de Lucas, e finalmente o Evangelho de João. Então, há aí um processo, a gente viu isso a semana passada, um pouco esse esforço todo de codificar, mas a gente pula daqui para aqui. Então, quando eu vou ler o Evangelho, como é importante eu sempre ter presente o processo da redação. Há alguns detalhes que os evangelhos trazem de vez em quando que você vai perceber. Por exemplo, Marcos, eu sei que é um evangelho que não foi escrito para judeu. De cara eu sei que não foi. Porque toda vez que tem um costume judaico, ele explica. Ué, eu não vou falar para vocês, por exemplo, que ontem o jogo de futebol foi muito bom, porque para nós brasileiros futebol é muito interessante. Porque a gente nem precisa dizer que para nós brasileiros futebol é uma coisa legal. Mas se eu escrevo para um grupo que não é brasileiro, quando eu falar do futebol, eu vou dizer, ó, porque para a gente isso é uma coisa interessante. Então, tem detalhes que a gente vai encontrando nos evangelhos que vão ajudando a gente a destrinchar algumas características que eles têm. O que é importante para a gente pensar? Todo esse movimento do evangelho. Então, onde o evangelho foi anunciado? Num primeiro momento com Jesus. Sai da Galileia e vai até Jerusalém. E Jesus passa ainda também por algumas cidades pagãs.
depois com os apóstolos, de Israel a Roma. E aí você imagina esse evangelho que, conforme cada lugar, cada cultura, ele precisa ser atualizado. É o que a gente menciona aqui embaixo. A quem o evangelho foi pregado? Ao povo judeu, que conhecia as escrituras, mas depois, conforme vai avançando o mundo todo, né, o restante do mundo, os estrangeiros, os povos vizinhos, você começa também a falar para pessoas que não conheciam as escrituras. Agora, vão tentar, e aí a gente tem um outro período da igreja, por exemplo, os padres apostólicos, padres apologetas, por exemplo, Justino, Tertuliano, essa turma toda que começa a anunciar o evangelho para gente que não conhecia nada da escritura. E aí não adiantava eles remontarem a Moisés, eles precisavam falar dentro de categorias que aquele povo pudesse entender. Aqui é uma nota, é apenas uma coisa para dizer que eu disse, porque não é finalidade nossa, como no curso de Mariologia eu dizia, a gente estuda essas coisas para edificar a nossa fé, não é para debater com as pessoas. Então, quando a gente fala dos evangelhos, eu tenho os evangelhos canônicos, olha quanta coisa vocês já aprenderam hoje de nome de evangelho. Evangelho canônico, sinótico e apócrifo. Mas é fácil entender. Os evangelhos que estão na Bíblia, eu chamo de canônico, porque eles estão no cânone. Cânone é medida, estão dentro da medida da fé, tá? Os evangelhos canônicos são os que eu encontro na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. Entre os canônicos, a gente distingue os sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Mas há também outro grupo de evangelhos que são chamados de apócrifos, que são evangelhos, a palavra apócrifo quer dizer oculto, ou porque esse evangelho ficou escondido por algum motivo, ou porque tenta contar aquilo que está oculto, né? Então, é muito simples. Os evangelhos que estão na Bíblia, eles têm duas finalidades: apenas comunicar fé. Não estão aí para resolver curiosidade de ninguém. Então, Lucas, por exemplo, diz isso, que depois de ter analisado tanta coisa, ele quis fazer uma narrativa interessante para que você, que crê, pudesse verificar a solidez dos ensinamentos do Evangelho. Ou São João diz, Jesus fez um monte de sinal, não caberia nos livros, mas esses foram escritos apenas para quê? Para que você creia e crendo tenha vida. Os evangelhos apócrifos, eles têm uma outra finalidade. Então, geralmente, eles trazem uma visão de Jesus que não é a que a gente conhece do evangelho da Bíblia. Por exemplo, o evangelho de Tomé, né? Jesus se diverte moldando o passarinho com barro e soprando vida neles. A gente não consegue imaginar esse Jesus dos evangelhos que a gente conhece. Algumas narrativas são bastante fabulosas, mas eles tentaram resolver uma coisa. Aí você fala, mas Jesus, criança, como que ele era? Então, né, o evangelho canônico não disse, porque entendeu que aquilo não era importante para a gente se salvar. E aí hoje a gente é curioso, porque a gente lê biografia, e aí a biografia das pessoas faz questão de contar da infância. A gente quer também saber da infância de Jesus. Em vez da gente dizer não sei, a gente quer inventar alguma coisa que a gente sabe, né? Então, infelizmente, alguns evangelhos apócrifos, eles podem ter sido compostos um pouco por essa mistura, né? Mas eu ouvi dizer, minha avó falou, falava, né? Então, e assim vai indo. E nunca, pelo que parece, não eram textos usados nem para evangelização, menos ainda para a liturgia da igreja. Então, por isso, como parece que os apócrifos são proibidos, então o povo está cheio assim, de curiosidade, de ouvir falar nos evangelhos apócrifos e tudo mais. Né? Mas, quando algum aluno pergunta, eu sempre digo, depois de você ter lido tudo que você tem que ler, aí lê essas coisas, vale a pena, assim, vai ter sobrado bastante tempo. Né? Agora, a gente vai encerrar a nossa parte aqui primeira,
Então, aqui eu gostaria que vocês fizessem uma partilha sobre assim, como é que você lê o Evangelho? Você tem algum esquema? Tem algum roteiro? Já recebeu alguma indicação? É, o não, o Antigo Testamento não é assunto da aula, tá? Pode falar também, não tem problema, mas se concentra no Evangelho, porque aí vai ficar mais fácil a gente fazer a nossa partilha, ainda que envolva tudo em relação à Sagrada Escritura em geral. Mas como você costuma ler o Evangelho? Ah, eu nem costumo ler, não tem problema, né? Cada um vai participar conforme aquilo que quiser. Depois, quais são as principais dificuldades que você encontra na leitura dos evangelhos? Então, a primeira aula a gente passou em relação ao Cristo da fé e o Jesus histórico. Hoje, tudo isso que está costurado dentro dos evangelhos. Então, são duas aulas que colocam a gente numa visão um pouco mais formal sobre a vida de Cristo. A partir da semana que vem, a gente vai entrar nos temas, no conteúdo dos ensinamentos de Cristo, tá bom?